Já chegamos gravando mais estranho do que a ficção. Já diria o Vini aí, porra, a gente tava falando aqui do... Eu não sabia, mas a gente tava falando do Carreta Furacão. Aliás, isso vai gerar um outro tema de podcast, porque o Vini e o Sumpa falaram que é muito bom. Mas o tema do podcast de hoje pode parecer estranho, mas não é. É o Doutor Estranho. Tadã! Que merda. Sabia não? Vocês me falaram agora. Que merda. Cara, a gente começando esse podcast, obviamente, esse podcast com piada. Essa piada já começou muito fraca, mas eu tive que fazer. Não tava aqui me contendo com eu, Renato Lebô, Vinícius, Zilar e Sumpa, todo mundo Stephen Strange. Quem é que assistiu o trailer? Achou muito louco? Eu. Eu Tem achei mais? muito louco, né? Mas. Eu admito que eu assisti, eu não consegui, gente. Eu perdi minha virgindade. Porra. Minha virgindade midiática. É Cara. Aquela porra do. Como é que é o nome dele? Camembert? Como é que fala o nome do cara? Caralho, Benedict. Cumberbatch, né? Cumberbatch. A gente tinha combinado que você ia vir ver virgem, né? E eu não consegui ver a cara daquele filho da puta. Eu falei, nossa, é a cara do Doutor Estranho. Nossa, Marvel, vocês são muito... É a cara do Cumberbatch. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas o casting é muito bom e não é só pela cara, é o fato de conseguir achar um ator bom pra caralho pra fazer com a cara... Nossa, enfim. Não, eu posso dizer que assim, a seleção de todo o elenco tá muito foda, né? Uhum. Eu não vi o resto, Ó, tirando o Scott Adkins, que qualquer filme com ele eu acho bosta, entendeu? O resto eu achei muito foda, assim, o elenco. Olha, gente, sobre o Doutor Estranho, eu não sei que mina é aquela, tá ligado? Na moral, assim, admito. Então tem que jogar pro Sumpa, porque eu também não anjo dessas porra aí, não. Porque assim, Doutor Estranho, eu li algumas coisas antigas, década de 80, até comprei, sabe aquela coleção da Panini, é da Panini, de lombada preta que vai completando o desenho? Sim, sim. Eu tenho uma do Doutor Estranho aqui, ó, número 53, tô até vendo essa daí aqui. eu tenho também. Bem da hora e tal, mas assim, é o personagem que eu conheço como Mago Supremo da Marvel. Ele apareceu muito no começo de 2000, né, quando a Marvel teve a grande sacada de fazer os Novos Vingadores, lembra disso? Não, ninguém lembra. Tô sozinho. Sim, mas foi quando ressuscitaram o Doutor Estranho. Que foi os quando Vingadores... ressuscitaram o Doutor Estranho. Na verdade, ele é um personagem, cara, que foi criado pelo Steve Ditko. Lá em 63, 4, não tenho certeza. Eu vou ver até uma olhada da Marvel. É de 63 mesmo, é daquela revista Strange Tales. Ele surgiu... Strange Tales, ele tentou chamar. Strange Tales 110. E as histórias eram praticamente poucas. O Doutor Estranho, ele começou como mestre das artes da magia negra, só que depois, como o gibi era para criança, você podia chamar de mestre da magia negra, e ele virou o mestre das artes místicas. O que explica aqui é o seguinte... E a partir daí você... Pessoal educado, mano. Fale. Vamos lá, gente, ó. Eu tô com a enciclopédia da Marvel aqui. Eu tô com a enciclopédia da Marvel. Ela não aparece como nenhuma personagem. Em julho de 63 ele foi lançado. E aí é o seguinte... o Stan Lee era fã de um programa de rádio chamado Xandu The Magician, né? Que seria Xandu o Mago, enfim. Que o cara ele era que o texto que ele aparecia, que é o bom, né? Parecia que vinha lá do final do universo e aí tocava um sino, ele achava isso o máximo. E aí ele fala aqui que o Lee fez junto com o Ditko mesmo, né? Como ele estava trabalhando muito bem com o Ditko no Homem-Aranha, Ditko desenhando, né? Ele decidiu pegar o Ditko pra fazer esse personagem novo e tal, blá. E aí fala isso que o Sumpa acabou de falar, sobre magia negra, né? E a habilidade de projetar imagem astral, que ele tem isso, até aliás no trailer aparece de um jeito tão animal que, meu Deus, né? Né? Muito do caralho. Enfim, tipo, tudo já aparece desde o primeiro número mesmo, viu, gente? O ancião... Só que aí é um problema. O Wong e tal. Teve uma fase, logo no comecinho, quando o Ditko mais ou menos quando o Ditko saiu,
que eles tiveram problemas, dizendo que o Doutor Estranho não parecia um super-herói. Aí foi quando ele começou a assumir aquela cara azul. Foi a primeira vez que ele colocou essa cara azul, acho que foi 66, 67. Assim, o Doutor Estranho de vez em quando não tem aquela cara azul, aquela máscara. Não, ele tem um uniforme antigão, gente, que ele inteiro é azul mesmo. Tem até o jogo do Marvel Ultimate Alliance, que eu sou viciado até hoje nesse jogo. É legal. Onde tem um uniforme alternativo dele. Que o olho de Agamotto é todo diferente. Ele é quadradão, né? Mas no meio disso, entre esses dois uniformes conhecidos, tem um que vira e mexe a Marvel tenta ressuscitar. Nos anos 90 eles trouxeram de volta. Eu acho horrível isso. Quando separaram do... Acho horrível, parece garoto propaganda da TIM, sabe? Do Blumen Group. Do Blumen Group de capa. E, enfim, eu acho que o mais legal de falar, gente, sobre o Doutor Estranho, na minha opinião, é assim, a Marvel conseguiu vender já uma coisa difícil, que era um universo cósmico com o Guardiões da Galáxia, que é um filme de comédia, na minha opinião, mas eu acho muito legal, muito divertido. E agora ela vai pôr o pé aí no lado místico, né, gente? Que é muito foda, né? Que que inclusive essa semana eles estão falando que essa fase 3, né? Que o Estranho da fase 3 vai, na verdade, não só o Doutor Estranho, né? Parece que Ai, cara, que é estranho agora, gente, o Guerra Civil, né? Sim. A Guerra Civil vai começar a criar os alicerces da fase 4, que o foco é apresentar novos personagens e novas histórias, né? Sim, eu li isso hoje aí, que o Thor Ragnarok vai estar na fase 4 já, né? Que aí vem a questão de deuses, inferno. E aí tem gente já postando que o Doutor Estranho vai apresentar o Mephisto, né? Você viu que da hora? Sim, sim. Opa, se fizer um crossover com Netflix Ghost Rider, eu vou às alturas, mano. Porque assim, tô apostando rapidão, tô apostando no Mephisto e naquele Black Heart, né? Nossa, o Black Heart eu acho muito foda. Meu Eu odeio esse Sei lá, personagem. eu prefiro o Mephisto. Eu acho o Eu Black também, Heart... cara. O Black Heart pra mim é um desenho muito legal, mas a história é muito ruim dele. Não, cara, ele no quadrinho é uma bosta. É que ele é da hora no Marvel vs Capcom. Então, o problema do Mephisto, do Black Heart, é que ele cai em todo aquele problemática do personagem dos anos 90. Muito pau puro e com pouco conteúdo. Então, o que é o Black Heart não Mephisto? Não tem história. eu acho o design do Black Heart muito foda, mas ele nunca teve uma história que aproveitou ele bem. Ele só teve um arco curtinho com ele que foi pra desenvolver o personagem e depois sumiu. Mas olha, nós temos que ter esperança. Eu falo da minha parte. A Marvel é tradicional em, às vezes, acertar a mão na hora de reviver ou de repaginar um personagem. Um bom exemplo foi o que fizeram com a Jessica Drew, a Mulher-Aranha, na década de 2000. Foram pegar um personagem que era, tipo, completamente dispensável. Mas foi o Bendis, que também foi o mesmo cara que refez o Estranho. Então. Então, assim, Garota Esquilo, gente. Quem diria que Garota Esquilo é um personagem legal de ler, cara? Alguém já leu? Imagina isso no cinema. Garota Esquilo, tipo, é uma piada interna, quase como o Deadpool, né? Vamos pegar Ela sabe que ela é o personagem que tem o tema e os poderes mais lixo da Marvel. Vamos contar histórias insólitas como ela derrota, tipo, Galactus e Thanos. Tá ligado? Thanos, Mas, Pra assim, ficar bem nonsense, né? Mas, o dado que o Silva falou, o uniforme todo azul, Blue Man Group de capa, do Doutor Estranho foi lançado em 69, gente, tá? Feito pelo Jim Collan, aí que foi trabalhar junto lá com o Roy Thomas, que já estava escrevendo. O Stan Lee é bem famoso. O Stan Lee e o Steve Ditko não ficaram muito tempo. Eles são famosos. O Roy Thomas entrou em 66, já, 65. Entendeu? As histórias eram muito curtas e eles parece que era muita coisa, mas o Roy Thomas ele entrou quando o Doutor Estranho ganhou a revista. Eu acho que um negócio que é bem legal de falar é isso. Stan Lee pegou um trabalho muito infeliz na época, porque não era legal trabalhar em quadrinhos, tanto é que tem uma curiosidade bem legal, tem um documentário na Netflix, quem estiver escutando o podcast, você é obrigado a assistir esse documentário da BBC sobre quadrinhos. E lá o Stan Lee fala isso. E quando ele começou a carreira, o nome dele não é Stan Lee. O nome dele é Stan Lee. Mas ele fala isso, Stanley Lieber. Isso. E aí ele pôs Stan Lee pra proteger o nome dele, porque era meio humilhante. O cara, tipo, escrever... Não, na verdade não era bem isso, não. Cara, Cada ele vez mesmo que fala, ele você não vai corrigir o próprio Stan Lee, né?
vez que ele conta isso, ele conta uma história diferente. A primeira versão da história é que ele queria ser um novelista. E ele achava que Stanley Lieber era um nome melhor para o novelista. Então, quando ele começou a trabalhar fazendo quadrinho, ele botou Stanley para não queimar o nome de novelista. Estranho. Toda vez que ele abre a boca para falar isso, ele... Vamos lá, estranho com o personagem, mas vamos voltar aqui pro Doutor Estranho aqui. Cara, quem mais vocês viram no trailer que vocês acharam foda, assim? Eu, assim, da minha parte, eu achei muito foda que eles já vão logo de cara falar da projeção astral. E dessa linha tipo Game of Thrones, né? A abertura do Game of Thrones, que é da coisa que toda parece umas engrenagens se abrindo, todo psicodélico. Que, aliás, é uma coisa curiosa, né? As cores do Doutor Estranho, na época dos anos 60, ele pegava muito disso, porque a Marvel mesmo já se chamou Marvel Pop Art. Então, o que acaba acontecendo? Eles pegaram muito esse trabalho de psicodelismo, o Nick Fury fazia muito isso, né? O Steranko. Então, todo esse momento da cultura pop, eles trabalhavam muito. E as cores do Doutor Estranho... Tinha um pôster baseado em algumas páginas de revista que nego tinha o hábito de ir fumar maconha no quarto da faculdade vendo aquilo, que o troço ficava mais vivo ainda, parecia que ficava pulsando, entendeu? Foi no auge do Doutor Estranho, que foi 65, 67, que o Cymbaline do Pink Floyd é de 67, que é a música que cita o Doutor Estranho, né, que fala que ele tá sempre trocando de tamanho. Mas peraí, vocês que são peritos bolados aí, vocês estão falando das coisas de... Peritos bolados no Doutor Estranho ou maconha? É, peritos bolados em Doutor Estranho, né? Ah, tá. Aí... Mas não tem nada bom dele recente, não, velho? Só 40 anos atrás mesmo? Cara, sim, tem uma coisa ou outra, mas ele ficou meio perdido desde os anos 90, né? Porque, sabe o que acontece? É um tipo de personagem que você não tem como trabalhar dependendo da época. Ele perde o título dele, eu acho que em 86. O Doutor Estranho ele começou a ter um títulozinho que era dividido, depois ganhou o título, aí depois ele perdeu o título, lá pelo começo dos anos 70, o Arthur Goodwin reescreve o título puxando mais pro terror, que é quando ele enfrenta os invasores de corpos, Drácula, essas coisas assim. Aí ele vai seguindo até os anos 80. Então, isso que eu ia falar, né? É que nos quadrinhos, tirando aquela recente, quer ver? Recente, teve aquela, não tão recente, aliás, mas ele é reconhecido como um personagem importante e a gente sabe por causa dos Illuminati, certo? Porque ele é um dos Illuminati. Beleza, a história do Illuminati eu já li com ele. E aí ele é um dos fodas. Só que depois, recentemente, ele é destituído por aquele voodoo, não é, Assunta? Isso, ele perde o cargo. Ele perde o cargo de Mago Supremo, né? Isso. Então, aí eu acho que agora ele voltou a ter o quadrinho próprio dele, né? Que... O mestre das artes místicas. Que ele nunca foi mago... Ele não começou como Mago Supremo. Até que agora ele só virou Mago Supremo depois que o Luciano morreu. Mas isso lá nos 70. Ele tem um machadão agora aí, né? Depois desse reboot aí ele tá tranquilo. Ele tem um machadão, pô. Agora ele tem escudo, machado. Ele tem armamento. Ih, virou He-Man? Achei meio estranho. Mais ou menos. Mais ou menos. É que mas ele não usa outra. toda hora, não. Ele não usa toda hora, não. Outra coisa. Mas, tipo assim, o Doutor Estranho é um personagem que eles adaptam conforme a época. O Bendis trouxe ele de volta, porque ele estava muito perdido. Tipo, nos anos 90, quando fizeram o Doutor Estranho, pegaram uma coisa completamente vertigo, sabe? Que era a época da Fórmula Montese, que era a época que o Doutor Druida ganhou série, do Doutor Druida magro. Recentemente teve esse capa dura da Panini aí, que tinha a história dele. Chama Triunfo e Tormento, sim, né? Sim. É legal a história. Oi? Então eles têm mais de um, na verdade, né? Porque o que eu tenho aqui é o Juramento. Não, mas é uma história... esse que eu tô falando, ele saiu... Não é parte da coleção, entendeu? É só encadernado da Panini à parte. Tá, porque o Juramento é uma história atual. Tipo, não deve ter 10 anos isso aqui. E desenhada toda retrô e tal. É, né? Não, então é bem legal. Esse é outro, só não, que tem mais de 10 anos. Vixe. Mas então, o Juramento é dos anos 90. Esse Triunfo e Tormenta era pra ser a história dele com o Doom, mas aí o Doom aparece mais que ele, velho. Porque
fica mostrando que o Doom é meio híbrido entre magia e tecnologia e não sei o que lá. Aí ele é foda pra caralho. De um Tormento foi uma graphic novel dos anos 80, cara. É do Mignola, né? É velho, é. Mas eu achei da hora, cara, eu gostei. É simplesinha, curtinho. Eu gosto muito. Já é a segunda vez que eles publicam isso. É, né? Mas a primeira vez foi há 1000 anos atrás, né? Bom, a pergunta que é legal, vocês sentem que o... Era garoto. Zilar, fala aí. Tirando a declaração do diretor, que falou que tentou fazer um filme psicodélico, como se fosse uma viagem de ácido, e eu acho que o trailer passa isso, né? A gente tem até aquele momento meio a origem, né? Uhum. Parece Ele a origem. a sensação original de se ler o Doutor Estranho. Ele selecionou o que diferenciaria o Doutor Estranho mesmo. Vocês acham que esse filme vai emplacar com o grande público? Essa é uma pergunta válida. Porque assim, vender vai vender bem, mas emplacar, que eu digo assim, aquela bilheteria sustentável, que fica muito tempo vendendo. Cara, assim, eu acho que sim. Porque eu não apostava nada no Homem-Formiga e o negócio foi bom. Então assim, eu acho que esse filme ainda do Doutor Estranho, eu acho que eles vão apostar mais ainda no Doutor Estranho do que no do Homem-Formiga. Cara, tem o Cutterback e a Tilda Swinton. Não só pelo... Assim, não que a Tilda Swinton venda muito, porque ela é de filme independente, entendeu? O pessoal lembra dela até em Constantine e outras coisas, mas é a mulher que fez Orlando há séculos atrás. Não, então, mas eu estou te falando. A tá na moda, o garoto vai querer ver. Não, então, mas eu estou te falando. Eu acho que assim, vai fazer sucesso pelo elenco e também porque eu acho que a Marvel vai apostar nesse filme para construir o que vai vir, entendeu? Do tipo, esse filme é que vai dar a base do tipo, podemos ter demônios também nesse universo, podemos ter uma outra ligação com o próximo filme aí, né? Que vai ligar uma Joia do Infinito, parece que ele vai ter, né? E aí pode até ser que aquele olho lá do Agamotto lá seja uma Joia do Infinito, né? Então, bem possível. Mas eu acho que vai ser aquela coisa Guardiões, mano. Ninguém vai criar grandes expectativas e vai ser o filme pra família toda, sabe? Eu acho que vai ser foda. É a Fórmula Marvel, né, cara? Tem o feeling já, não tem... Então, mas já que o Zilar tocou nesse assunto, ia estar aqui na minha pauta, se esse filme desse errado, como poderia dar errado? O que vocês acham, assim? O que podia dar errado nesse filme? Pra ser bosta. Tentarem racionalizar demais a história. Como assim? Eu acho que pode ser isso também, de ficar uma coisa muito aula de magia e tal, no sentido de universo e tal. Sim. Ou aparecer o Harry Potter deles, né? Ou aparecer um recurso de roteiro que não é nem de roteiro, é de coisa de produtor que manda o cara no roteiro iniciar um negócio, que na minha opinião foi o que fizeram, por exemplo, com Thor 1. Que você tem um filme do Thor rolando e tem um outro filme do Thor rolando, que é o Barrados no Baile Thor, né? Então, eu tenho medo só disso, que seja alguma coisa e apareça um bagulho alienígena na história, como aconteceu no Thor, na minha opinião. O Thor eu entendo, tinha que apresentar o personagem pro grande público, mas mesmo tendo, por exemplo, a Natalie Portman, não é, o eterno Cisne Negro, no filme, tipo, o filme não foi tão bem, gente, né? Vamos falar real. Quantas vezes vocês assistem Thor 1, entendeu? Tem 2 filmes rolando lá. Ninguém assiste muito Thor 1. Não, filme ok. Então, ok. Mas que eu não assim, os Thors não, hein? Eu acho os Thors o filme mais fraco de todos. Então, é ok. É um filme ok. Então, assim... Era um filme necessário. Não, filme necessário e tal, e beleza, ok. O que eu tô te falando é isso. Eu acho que flop não vai ser o filme, mas tenho medo só de a gente de repente chegar no cinema e falar: mano, você tá me tirando que, sei lá, cara, vão ficar filmando 20 minutos o cara no gelo comendo um biscoito velho, tá ligado? Eu já vi 20 anos no Tibete, entendeu? Tipo, entendeu? Tenho medo só disso, de surgir alguma coisa no roteiro que, putz, ganha um peso absurdo, você fala, nossa, sabe? Tipo, quem a gente tava falando do Batman, né? Lois Lane, teleportadora, ou meu Deus do céu, corre aí que tem que falar 5 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Sim. Aparecer alguma coisa, alguma necessidade escusa que nós não temos como saber agora, que se revele só na hora que a gente vai ver o filme, entendeu? Alguma agenda da Marvel que só, putz, é o meu único medo. Eu acho que flop, tipo, filme ruim não vai ser. Acho meio improvável. Se bem que, vamos falar real, cara. Eu pelo menos falo a minha opinião. Eu tinha esperanças que, por exemplo, quando eu vi o trailer,
eu imaginei que Lanterna Verde ia ser um filme ok. E quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus do céu, cara. Então, o cara do trailer fez milagre. Porque, eu consegui tipo, criar expectativa com os trailers de Lanterna, cara. E aí cheguei lá, foi uma decepção do Cara, caralho. eu nunca gostei. Eu vi, não sei porquê, eu não vi no cinema. Não perdeu nada. Mas assim, eu acho que o Doutor Estranho, ele vai além do que era, por exemplo, foi a premissa do Homem-Formiga. Como é um herói que as pessoas não têm muita bagagem, mesmo que é leitor de quadrinhos, sabe? Você não tem um mega background formado do personagem com uma porrada de história, entendeu? Então eu acho que é muito mais fácil pra eles levar um filme convincente pro cinema, cara. É a mesma coisa que com o Até que o Homem-Formiga. personagem não tem muita história. Então, Cara, é engraçado. sabe o que é? É meio que assim, o que vocês fizerem que for bom, pra gente vai ser excelente, porque é um herói que ninguém tem um conhecimento muito forte, assim. Então é quase que um Homem-Formiga. E olha que o Homem-Formiga tem muito mais coisa, sabe? Tem muito mais história, você viu ele em várias equipes. Não, agora. o Doutor Estranho tem mais. Porque Doutor pra Estranho tem mim, mais. pra mim eu conhecia mais do Homem-Formiga, então. E ainda assim eu achei muito O Doutor louco. Estranho fez parte dos defensores por mais de 20 anos. É verdade, não. é verdade. Bom, mas pelo menos pra mim, o que vocês fizerem de legal aí, eu vou engolir, contanto que vocês não deem grandes cagadas, né? Mais de 20 anos não, quase 20 anos. Quase 20 anos, 12 anos. E aí, voltando um pouco mais ao trailer aqui e tal, a gente já falou que teve a cena origem, né, que foi até muito comentada aqui. E aí tem duas cenas que no trailer que a galera comentou bastante. Primeiro foi o Teach Me, né, do tipo, tem até um meme, né, que colocaram a anciã lá como Marvel e o Cumberbatch como DC. Aí a DC fala, ensine-me, achei muito bom. Meu lado Marvel gritando aqui, achei muito bom. E tem a cena final, né, cara, que é ele subindo com a capa de Mago Supremo, o que indica então que no filme vai ter todo esse arco dele começando o cabaço e se tornando fodão, né? Cara, eu vi a capa lá, um pouco da capa. Cara, eu gostei do negócio, velho. Não ficou forçado, hein? O que vocês acharam? Eu gostei, cara. Eu particularmente gostei. Eu também, no geral, do trailer gostei bastante. Parece aqui, pelo que eu tô vendo no site, tá falando o seguinte, que a Tilda Swinton, que é a mina que aparece lá no filme, ela vai ser a incorporação... que é a mina, por exemplo, que fez uma das atrizes... que fez, como é que era? Lembra do filme do Bob Dylan? Muito bom esse filme, aliás. Então... Cara, ela é do Gabriel do Constantine. O Gabriel do Constantine. Então vamos usar ela pra ser esse he or she, né? Essa coisa meio andrógena, pra ser o grande Ancient One, sabe? Pra ser o ser ferradão, assim, da magia, no tipo meio divino, assim. Não tem muito sexo definido, sabe? Uma mina, mas é meio um cara. Eu acho excelente a ideia. Uma coisa que a gente não sabe, que não aparece no trailer, mas parece que assim, eu tô aguardando os mimimis da internet, que as pessoas estão racionalizando demais as coisas ultimamente, na minha opinião. Parece que o Barão Mordo vai ser feito por um ator famoso, até esse cara fez série e tal, um ator negro. Você quer valer quanto que o pessoal vai entrar na discussão do tipo, nossa, um herói branco contra um vilão negro? Alguém quer apostar? É verdade. Não duvido, não. Na era do mimimi? Do povo criado com arco-íris e jujubas mágicas? Ovo maltino. Só vai ver coisa onde não tem, tá ligado? Aí ninguém vai parar pra pensar assim, puta, cara. Porque hoje o meu medo é esse, as pessoas se ofendem com tudo. A verdade é que o Barão Mordo era meio oriental nas primeiras histórias, depois que ele foi mudando, né? Ele foi ficando mais em inglês. Isso, mais barão, né? No sentido de título em inglês. Barão. Mas eu acho legal, cara, porque é um personagem que, honestamente, tipo, não tem uma grande profundidade, na moral, assim. É um nêmesis dele, mas eu assim... Eu acho assim, cara, tem histórias ótimas, mas é que nem o mestre do Doctor Who. Você olha e, porra, pode ser escrito da forma que o cara quiser. Você pode pegar o take que você quiser colocar o personagem que sirva pra história, só isso. E... Barão Mordo tem uma história com a Morgana Blessing, que ele simplesmente faz com que o Doutor Estranho viaje através do tempo. Ele cruza até com o Quarteto Fantástico na primeira vez que ele se encontra com o Ramaputi, né, que é o Kang.
e perseguindo as encarnações dessa Morgana Blessing. Ela meio que guia ele. Que é uma história ótima, do Marshall Rogers, como a gente vê em Gohart, mas assim, são boas histórias. Eu particularmente gosto também das histórias dos anos 90 do Jonathan M. Matisse e do Mark Buckingham, entendeu? Do Roy Thomas com o Jackson Guice, que foram as primeiras. Que aliás todo mundo hoje fala daquele cara que coloca as personagens como atrizes, que pega foto, né? Como é que é o nome desse desenhista? Não sei, cara. Não vou lembrar. Mas o Jackson Guice vai fazer isso 90, e bem, que ele fazia bem. Mas vamos já encerrando então, a gente já fez nossos comentários do trailer. Meu comentário final aí sobre o Barão Mordo, apesar de falarem que o uniforme dele lá não tem aquelas golas lá gigante, cara, eu acho que tá beleza, cara. Eu acho que não precisa ter aquelas golas gigantes, né? Eu acho que sim. Entendeu? Eu não Ele sei. parece uma coisa mais moderna. Eu curti. E O Barão... eu achei legal. E o... A gente tem de entender uma coisa... Fala, Sumpa. Foi. Fala. A gente tem de entender uma coisa muito importante. O que funciona nos quadrinhos, e principalmente o que funcionava nos quadrinhos dos anos 60, não funciona em 2000. Se você for parar para ver o Barão Mordo daquele jeito, você vai tacar e pegar um personagem inglês para fazer uma troço mais parecido possível. Mas não vai funcionar. Por quê? Você tem de ser muito eduardiano para fazer aquilo funcionar. E o filme não pede isso. Não pode ter isso. O traço das roupas, você já vê a mudança do traço das roupas mais modernizado. E esse Mordo funciona assim. Outra coisa que eu tô vendo, essa personagem da Rachel McAdams, eu acho que ela vai ser a Claire. Não ficou claro ainda, tá? Loira, né? E também não ficou claro E bem... se também pelo trailer, pelo menos, não ficou muito claro a participação do Mordo, né? Porque o Mordo nos quadrinhos é vilão, mas parece que ele tá meio que brode do Doutor Estranho aí, né? Mas o Vilão vai ser Mordo, outro. no comecinho, ele era brodinho. Até o momento em que ele fez o Doutor Estranho trair um ancião. É que ele cagou no pau. Eles eram bem... Mas então, vamos só finalizando aqui então nosso podcast rapidinho sobre Doutor Estranho. Só uma coisa, peraí. Deixa eu só terminar um negócio da McAdams. Termina. Ela pode ser 3 mulheres, tá? Ela, nos anos 90, agora em 2000, apesar de que essa personagem está sendo usada supostamente no Netflix, que é a enfermeira noturna, né? O Doutor Estranho teve um caso, tá tendo um caso com a enfermeira noturna, que é uma personagem dos anos 60 que está sendo ressuscitada agora. Pode ser a Morgana Blessing, que foi a namorada do Doutor Estranho por um bom tempo. Quando a Claire saiu da Terra, a Morgana Blessing ficou. E pode ser a Claire, mas a Claire como enfermeira, talvez num segundo filme ela apareça. Pode ser só uma enfermeira. Tem que... Eu não sei. Bom, vamos lá, vai. Ninguém vai colocar Rick McAdams como um personagem forte. Bom, Sumpa, relaxa, cara. Foi quase uma tese de doutorado sobre um personagem coadjuvante que, mano, desencana. Ela vai aparecer e de boa, mano. A gente sabe que ela é bonita e talvez pague peitinhos. Não pode pagar peitinhos na Marvel. Beleza. Tá, só finalizando. Vamos finalizar. Achei que seria bom se pagasse. Vamos finalizar. De 0 a 10, qual fica pro filme, ok? Zilar, fala aí, de 0 a 10. 7. Vini? Nossa, cara, alguém falou por mim, mas tudo bem. Acho que eu vou 7. Dou 7 também. Magia do Doutor Estranho. Ok, vamos repetir. Zilar, de 0 a 10, expectativa pro filme. Eu dou um 7 também. Caraca, Vini? 7. Sumpa? 7. Cara, eu vou dar 8 porque eu sou Marvete. Se ferrar, velho. Não, assim, é um dos meus personagens preferidos, cara. Melhor que isso, só saber que o próximo filme dos X-Men pode ser a Saga Fênix Negra feita direito. Nossa, não vai ser feito e espero que acabe com o filme dos X-Men. Então, assim, vamos encerrando o próximo... Vamos encerrar o próximo podcast. Vamos encerrar o outro, ó. Estamos à frente. Estamos à frente. Magia. É que os ouvintes Flash não sabem. porto-riquenho. Né? Flash porto-riquenho, cara. Os ouvintes não sabem, mas a gente já encerrou o podcast da Carreta Furacão antes desse. Próximo podcast é do Carreta Furacão.
O Sumpa falou que vai ligar essa porra, um monte de coisa de quadrinhos, que isso é quadrinhos puro, Carreta Furacão. Carreta Furacão é quadrinho puro, cara. Então vamos ver aí o que vai sair. Até o próximo podcast. Olha só, se começarem a me ameaçar, eu vou incorporar os vapores de Faltini e as faixas escarlates de Citora aqui, hein? Ih, rapaz, eu vou começar a evocar as magias do Doutor Estranho, anos 60, já tá muito doido. Curta nossa página, curta esse post, dá um compartilhe e até a próxima. Falou, tchau, tchau. Até mais. Alô, abração.